Meus amigos, se preparem, o vídeo de hoje vai irritar vocês. A gente hoje debateu lá no Resenha Santista sobre o valor do Patrick, a contratação do Patrick e tal, por 5 milhões. E aí, alguém mandou, eu peço até desculpa, eu não lembro o nome do telespectador que mandou, falando sobre as... foi na interação, é verdade, foi na interação isso. O Daniel que inclusive acompanha aqui o canal, por isso que eu lembrei que tinha sido um telespectador, mandou na interação se com a contratação do Morelos não dando certo, né? Esse jogador caro, nem foi o Patrick, tá vendo? Confundi até. Esse jogador caro efetivamente não dava certo no Santos, porque o Santos tem o histórico de não ir tão bem, os jogadores que pagam muito dinheiro, né? Apesar do Morelos ter chego de graça e só ter um salário muito alto. Mas eu fiquei pensando, e aí refletindo à tarde, a gente até falou, pô, valia um vídeo isso, valia a gente trazer pro Resenha amanhã. Eu falei pro Noronha, vamos fazer um vídeo, amanhã a gente traz aqui no Resenha quais seriam as contratações mais caras do Santos. E aí eu fiz um top 10. E o top 10, repito, vai irritar vocês. A gente tem nesse top 10, aliás, eu vou até explicar antes, eu não corrigi valor por inflação, porque eu não tenho essa capacidade. E, assim, vou dar um exemplo. O euro, em 2011, era 2 e pouco só. O Y foi comprado na época junto ao Spartak de Moscou por 5 milhões de euros. Isso dava 10 milhões de reais. Na verdade foi um pouquinho menos de 5 milhões, 4 e pouco, e um pouquinho menos de 10 também, 9 e pouco, enfim. Então, essa, por exemplo, se fosse corrigido, né, se fosse hoje, 5 milhões de euros entraria lá em cima. Mas, naquela época, como valia bem menos, ficou fora do top 10. Mas, enfim, vocês vão ver o top 10 agora. Em 10º lugar é o João Basso, inclusive comprado ano passado, junto ao Arouca, né, de Portugal. Tá lá emprestado, não tá no Arouca, né? Tá emprestado pro Estoril em Portugal, tem opção de compra e tal, mas custou 13 milhões de reais o digníssimo João Basso, que eu confesso me iludiu. Não que seja um jogador ruim, não acho um jogador ruim não, mas, por exemplo, hoje a gente tem o Joaquim jogando mais, e jogava mais ano passado também, o Gil jogando mais do que o João Basso jogou aqui, e o Jair também, que pra mim é um zagueiro muito melhor. Então, o digníssimo João Basso hoje seria o nosso quarto zagueiro, na minha opinião. E assim, não vale pagar 13 milhões de reais num quarto zagueiro, né? Então, em 10º lugar é ele que atuou aqui, né, no Santos por 14 vezes. Em 9º lugar, a gente tem uma boa contratação, uma contratação que deu certo. Bruno Henrique, contratado junto ao Wolfsburg da Alemanha por 13 milhões e meio de reais, né? Vale lembrar, citar isso também, eu tô contando em real, tá? Tô contando as negociações em real, porque a gente lida com o real, né? 13 milhões e meio, o Bruno Henrique vindo do Wolfsburg, né? Da Alemanha, ele que tinha saído pra lá do Goiás, né? Ele foi do Goiás, depois foi pra lá. O Santos trouxe em 2017, ele demorou um pouquinho, né, pra engrenar, teve alguns problemas e tal, depois engrena. 2018 tem aquele problema no olho, né, da bolada no olho que ferrou com ele. E aí a gente vende ele em 2019 pro Flamengo e vocês já sabem, né, ele, acho que a gente pode dizer que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, né. Enfim, infelizmente perdemos um grande jogador a um custo baixo, né, eu nem lembro quanto o Santos vendeu ele, deve ter sido valor pouco, deve ter sido baixo, mas pagou 13 milhões e meio, envolveu o Uribe, né? Meu Deus do céu, o Uribe vindo pra cá, claro, o Flamengo deu dinheiro pro Santos, mas enfim, vocês sabem, que tristeza, meu Deus do céu. Eu tô até tentando olhar aqui, o Bruno que fez 74 jogos no Santos, 17 gols e 16 assistências. Em 8º lugar, o glorioso Felipe Aguilar, vocês lembram dele certamente, um zagueiro que... meu Deus, eu nem achei ele também, nem achava dos piores, mas sei lá, aquele lá, o mental dele derreteu. Desde que ele escorregou contra o São Paulo no Morumbi, nunca mais conseguiu jogar bola. E eu não digo nem só no Santos, em lugar nenhum. Foi para o Atlético Paranaense, não foi tão bem, foi para o Lanús também, até chegou a jogar alguns jogos lá. O Santos emprestou ele para o Atlético Nacional, acho, de volta uma época. O Santos compra ele do Atlético Nacional, né? Não paga também, toma um transfer ban por isso, eu não sei se vocês lembram. Mas enfim, depois a gente vende ele e ele nunca mais foi o mesmo. Hoje ele está no Independiente da Argentina, emprestado, inclusive ele pertence ao Atlético Paranaense ainda. Mas aqui no Santos, o nosso amigo Felipe Aguilar começou até que bem, mas depois degringolou. Não foi bem, fez 39 jogos, marca um gol aqui pelo Santos. Se eu não estou enganado, foi um gol do São Paulo também.
Deixa eu ver, eu vou até procurar. Mas depois acabou não indo bem, foi vendido. Ah, não, foi contra o América Mineiro, América de Natal, perdão, na Copa do Brasil. Enfim, o Santos compra ele por 15 milhões, depois vende por 10 milhões para o Atlético Paranaense. Não deu certo o nosso amigo Felipe Aguilar. Em sétimo lugar, um jogador que eu particularmente gostava muito, mas confesso, aqui não deu certo. Walter Montijo, o meio argentino que foi comprado junto ao Cruzeiro, né? Passou só um ano aqui, só passou o ano de 2013 aqui. Fez 29 jogos com 5 gols e 8 assistências, nem são números ruins, tá? Foi comprado na época por 16 milhões e 200 mil, foi vendido um ano depois por 24 milhões. Lembrando, falando valores em reais, né? Foi vendido para o Shandong Luneng, só que o Santos não era dono de todo o passe dele, ficou com 17 milhões pelos 70%. Acho que eu vou olhar aqui rapidinho. Aqui, tá. É isso mesmo, 70%. Ainda lucrou 1 milhãozinho, mas não deu muito certo. O Montijo aqui no Santos chegou com muita expectativa e acabou não correspondendo tanto, né? Aquele ano de 2013 também foi uma bagunça, vamos falar a verdade, né? Sexto lugar, o jogador atual, que inclusive está no elenco. Joaquim, o zagueiro Joaquim é o sexto jogador mais caro da história do Santos, ele custou 16 milhões e 700 mil. O Joaquim, eu não vou falar em números, tá, porque ele ainda está atuando, mas ele vem bem, né? Vem bem, é um jogador que, apesar de ter os seus lapsos momentâneos de se desligar completamente de algumas partidas, mas no geral é um zagueiro que tem correspondido e que fala-se muito que vai ser vendido para a Europa, né? Então deve dar aí esse retorno ao clube. Quinto lugar, Soteldo, Jefferson Soteldo. Por 19 milhões e 200 mil, o Santos comprou ele ano passado junto ao Tigres, vocês lembram, né? O Tigres do México. Tigres, tá certo, o Tigre é o da Argentina. O Santos compra ele depois do empréstimo, naquela obrigação de compra. Inclusive foi quando ele estava afastado e tudo mais, né? Aquela briga com o Paulo Turra, meu Deus do céu, só fica pior isso aqui. Paulo Turra, Soteldo, meu Deus. Enfim, hoje ele ainda é nosso, tá? Vale lembrar que ele tem contrato até sei lá eu quando, no momento que o Transfer Market para de abrir, que eu fui ver os números dele. Mas ele foi comprado por esse valor, né? 19 milhões de reais. Tá emprestado. O Grêmio tem opção de compra, né? Nem obrigação. Inclusive o empréstimo dele até o final desse ano, né? Eu tô vendo aqui, mas ele tem contrato até 30 de junho de 2027. Ou seja, ainda tem muita coisa aí pro Santos pagar por ele. Mas, enfim, né? No ano passado ele fez 32 jogos e só um gol. Na carreira dele no geral pelo Santos ele tem mais números, só que eu não consegui abrir aqui. Ele é um dos maiores artilheiros da história do clube, estrangeiros, né? Claro. Tá lá em cima no topo da artilharia dos estrangeiros na história do clube, mas enfim. Ele que atualmente tem 144 jogos pelo Santos, com 22 gols e 27 assistências. Em quarto lugar, uma contratação que eu particularmente também acho que deu certo. O zagueiro Luan Pérez. O Luan foi contratado por empréstimo, né, junto ao Bruges da Espanha, da Bélgica, né, a pedido do Sampaoli em 2019. Depois, no final do ano, o Santos quis exercer a opção de compra porque o Luan realmente foi muito bem. O Santos pagou 20 milhões de reais por ele. Ele virou titular, né, sob o comando do Sampaoli. Ele até revezava, jogava às vezes até na lateral esquerda. No ano seguinte, com o Cuca, ele realmente assumiu a vaga de titular indiscutível e foi vendido em 2021. Até era o Fernando Diniz que já estava no comando do clube, porque inclusive ele usava muito o Luan na saída de bola, né? Mas enfim, pelo Santos ele fez 90 jogos, com 5 assistências, não chegou a marcar gols o Luan, mas acho que foi uma contratação que deu certo. O Santos até vende ele depois para o Olympique de Marseille da França, hoje ele está no Fenerbahçe, mas o Santos vendeu um pouquinho a mais do que pagou, até chegou a lucrar um pouquinho em cima do Luan. Em terceiro lugar, o top 3, eu preparo vocês que o top 3 vai irritar ainda mais. Terceiro lugar, Christian Cueva, meu Deus do céu, 26 milhões de reais pagos nessa tranqueira, com todo respeito à pessoa, mas o profissional é uma tranqueira, o Cueva, nunca jogou nada. Eu sinceramente, eu já falei aqui, eu já falei no Resenha, já falei, sei lá, em todos os lugares, no Esporte por Esporte, na época que eu estava lá também e falamos sobre ele. Eu nunca entendi como o Cueva tinha tanto hype. De verdade, eu nunca entendi mesmo como ele tinha tanto hype. O Cueva que... nem no São Paulo, tá? Inclusive, eu tenho um grande amigo São Paulino e eu falo sempre pra ele, cara, eu não sei como vocês conseguem... E ele também gostava muito do Cueva. Não sei como vocês conseguem idolatrar o Cueva. Vocês têm tanto cara fera que jogou no meio. O Cueva tá no meio deles, é um absurdo.
Mas enfim, foi contratado lá junto ao Krasnodar, depois saiu brigado, foi pro Pachuca, a Pachuca teve que pagar a gente teve que pagar o Krasnodar e não pagou ainda, fez o acordo agora, né? Inclusive deve tirar o transfer ban amanhã. Eu tô contando só o valor, tudo isso, só o valor da negociação, sem contar os juros e multas e tudo, que senão ia passar esse valor de 26 milhões de reais. Mas é o Cueva aí, São Paulo encheu o saco também por ele, depois não jogou nada, porque ele é ruim, ele é fraco. Jogou aqui no Santos 16 partidas, não fez absolutamente nada, não deixou saudades. Em segundo lugar, eu falei para vocês prepararem para se irritar. Esse aqui também me irritou, me enganou bastante, porque eu gostava muito dele. Eu acho que é um bom jogador, ainda acho que é um bom jogador que pode render demais. Mas aqui, o que ele fez foi absurdo, não jogou nada, fora de campo, atitudes patéticas e enfim. Jean Lucas, 30 milhões de reais foi o que o Santos pagou por ele. O Santos vendeu para o Bahia no final do ano passado. Comprou junto ao Mônaco, né, por 30 milhões, vendeu para o Bahia por 24,5, mas com os dados lá as metas, né, que ele pode atingir de desempenho, ele pode chegar ao valor de 30 milhões também. O Santos igualaria aí esse valor. Fez pelo Santos, na primeira passagem ele fez 19 jogos, depois ele fez mais 22, acho que foi, 32. Não, tá falando aqui que ele fez 22. Ele tem 49 jogos pelo Santos, segundo o Transfer Market, 42, perdão, com 4 assistências. Eu, sinceramente, não lembro que assistências são essas. Eu tô até olhando aqui contra o Botafogo, é verdade. Ele dá um belo passe para o Marcos Leonardo naquele 2-2. Contra o Flamengo no 2-1. Não lembro que assistência é essa. Fora de casa, a gente vence o Flamengo. Ele passa a bola pro Joaquim, o Joaquim manda de longe. Ele nem deveria contar com uma assistência ainda, mas tudo bem. Contra o Vasco, na vitória por 4-1, não lembro, mas tudo bem, se tá aqui deve ter mesmo. Tá faltando uma assistência. O Transfer Market listou 4, mas aqui só tem 3. A outra foi na outra passagem, é verdade. Então tá certo. Não fez nada, deu 3 assistências ano passado, para não falar que não fez nada. Mas tá aí, Jean Lucas, o chutachão. No jogo mais decisivo da história do clube, chutou o chão e mandou uma bola ridícula para fora da marca do pênalti depois do segundo tempo. Parabéns aos envolvidos, e essa eu nem culpo os envolvidos porque eu também me enganei, tá? Primeiro lugar, um cara que se não irritou tanto dentro de campo, porque assim, eu não esperava nada dele, de verdade. Mas fora depois, saiu brigando na justiça, foi emprestado para Cruzeiro, Flamengo, Betis, ninguém quis comprar, chegou a alegar que não tinha condições também de pagar o processo, né? Pediu pro Santos pagar o processo. Fora aquela cena ridícula, vocês lembram dele puxando a camisa, que a gente toma uma cacetada do Criciúma por 3-0, né? Em 2014. Eu vou até procurar se foi 3-0 mesmo, eu tenho quase certeza que foi 3-0 lá no Heriberto Hürst. 3-0, exatamente. A gente toma uma cacetada, ele tenta arrumar um pênalti puxando a própria camisa, uma cena patética. Leandro Damião, 42 milhões de reais, a contratação mais cara da história do Santos. Repito, sem contar encargos, juros e multas, porque subiu muito mais esse valor. Mas na época, 42 milhões, que inacreditável. Ele já estava muito mal no Inter, ele tinha feito bastante gols no Inter em 2010 e 11 principalmente, mas 12 e 13 ele tinha caído bastante e o Santos resolveu comprar ele por essa bagatela. Aqui ele jogou 44 jogos e fez 11 gols. E foi isso, uma atuação ridícula. O que ele faz de mais importante é aqueles 2 gols contra o Botafogo, que abaixo do Botafogo em 2014 até. Mas é isso. Meu Deus, olha essa lista, o Santos não sabe gastar dinheiro. E ainda ficou de fora alguns nomes aqui, como eu falei, o Ibson foi por 9 milhões e pouco, o Natan, ano passado, 2022, né, foi 11 milhões, quase entrou na lista, o Kleber Reis foi 9 milhões e meio, o Thiago Ribeiro foi 8 milhões e 800 mil, assim, foram valores ali que chegaram perto também de entrar, mas ficaram fora dessa lista. Agora sim, a gente olha, são 10 nomes. Talvez 3 deram certo, 4. Eu tô contando aqui a primeira passagem do Soteldo, tá? Soteldo, Lampere, Joaquim, Bruno Henrique, sendo também bem bonzinho ainda, porque o Bruno Henrique teve, repito, muitos problemas de lesão. Pegou um time com o Jair Ventura também, que não conseguia fazer o time jogar. Difícil. O Santão não sabe gastar dinheiro. A conclusão que eu chego o problema não é falta de dinheiro e, repito, não saber gastar. Comenta aí o que você acha, quem te irritou mais e quem te agradou mais dessas contratações. E amanhã a gente volta. Valeu!